Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre consagração. Você entende sobre esse assunto? Você é uma pessoa que é consagrada a Deus ou que já se consagra ao Senhor? Se você ainda não entende sobre isso, então essa aula ela vai te ajudar a entender. Se você já entende, ela vai ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Se você ainda não pratica, eu tenho certeza que ela vai despertar em você o desejo de se consagrar ao Senhor. Às vezes achamos que é algo do outro mundo, né? Algo que jamais nós conseguiremos fazer. Mas tem um texto bíblico que eu quero iniciar lendo que nos ajudará muito para a gente poder desenvolver a aula de hoje. E ele está em Êxodo, capítulo 40, versículo do 9 em diante, que diz o seguinte: Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o juntamente com tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagra-o para mim servir como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração pós geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenara. A Bíblia como um todo, ela fala sobre consagração. E esse último versículo, ele é importante para que possamos entender sobre a aula de hoje. O fato é que alguns não querem fazer conforme o Senhor tem ordenado através da sua palavra. É fato que existem muitos mitos com relação à consagração. Mas nós podemos entender o que é consagração na Bíblia? Como se consagrar a Deus? Qual a diferença entre consagração e jejum? Nesse estudo, você vai entender sobre um pouco mais daquilo que você já sabe, ou aprenderá, como eu falei no início, do que de fato é consagrar ao Senhor, é viver consagrado ao Senhor, entender sobre isso. Então vamos lá? O que é consagração? De forma geral, consagração significa dedicar algo ou alguém a Deus. Portanto, todo cristão que decidiu viver em santidade, de certa forma já está consagrando, se dedicando a sua vida a Deus. Na Bíblia Sagrada encontramos vários exemplos de consagração. Então eu separei alguns pontos aqui para a gente entender. Então, já sabemos que a consagração é separação para Deus. É ser separado, é separar algo, separar alguém. O terceiro ponto sobre consagração é sobre dízimos e ofertas. E esse ponto é muito importante para que possamos entender. O mundo despreza isso porque não conhece. O mundo fala sobre dar dinheiro para pastor. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas, muitos irmãos, pessoas que se dizem cristãos, que também não colocam isso em prática. Mas a aula não é sobre dízimos e oferta, mas sobre consagração. E se faz necessário você entender o que você faz na obra de Deus com relação a esse ponto que é importante. Em Levítico capítulo 27, versículo 30, diz o seguinte: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor.
Também, no Antigo Testamento, os dízimos e as ofertas que eram entregues no templo do Senhor eram consagrados ao Senhor. Isso porque serviam para o trabalho de Deus. Da mesma forma, as ofertas dadas à igreja também são consagradas ao Senhor. Jesus, quando olha para uma liderança, a liderança do templo, ele diz assim: vocês dão um dízimo do coentro, vocês dão um dízimo disso, daquilo outro, mas vocês ainda não entenderam sobre, de fato, essa questão. E eles desprezavam tantas coisas, eles eram tão certinhos em algo, tão dedicados em entregar os seus dízimos, as suas ofertas, e também pedir isso para as pessoas, mas desprezavam as pessoas. Eles sabiam a importância, e Jesus não estava invalidando sobre a entrega do dízimo e da oferta, mas é que eles não tinham entendido ainda, de fato, a totalidade de tudo aquilo. Isso muitas vezes acontece conosco. Eu tenho certeza, você que é ofertante, dizimista, fiel da casa do Senhor, eu tenho certeza que às vezes você diz assim: eu preciso entregar o meu dízimo na igreja, eu preciso levar o meu dízimo. Tem algum problema você falar dessa forma? Inicialmente não. O problema é quando você não entende sobre a prática e a fala desconstrói algo que é santo, que é verdadeiro. E qual é a fala que deve ser? Que você deve ter? Eu vou consagrar o meu dízimo ao Senhor. Porque inicialmente não é o pastor que consagra. Quando você separa a sua oferta, seja ainda na sua casa, quando você separa o seu dízimo ainda na sua casa, isso primeiro é gerado no seu coração. Quando você tem essa consciência de que você precisa praticar aquilo que a palavra te ensina, então você tem que entender que não é simplesmente uma entrega, mas é uma consagração. Você não vai lá devolver o dízimo. Você vai consagrar o dízimo ao Senhor. Você precisa ter esse entendimento. E na hora que você for à igreja e levando o seu dízimo, ou fazendo através de um Pix, de uma transferência, um depósito, não importa a maneira que você faça, mas deve haver no seu coração a intenção daquilo que verdadeiramente a palavra nos ensina. Se você faz Pix, você deve orar: Senhor, eu consagro ao Senhor esse dízimo que eu fiz através desse Pix. Se você faz o depósito, Pai, eu consagro ao Senhor esse depósito, que é o meu dízimo. Eu consagro ao Senhor essa transferência. É você primeiro que consagra. O que acontece na igreja é confirmação ou consequência daquilo que você já fez. E a pessoa que recebe, se você leva até a igreja, a pessoa que recebe das suas mãos precisa também entender que ela deve consagrar, ela não simplesmente deve receber. Fulano entregou o dízimo, não, fulano consagrou. Muda literalmente a ideia, muda literalmente a linha de pensamento, de raciocínio, e muda também a forma como nós recebemos. Quem recebe de você, seja o seu dízimo e as suas ofertas, precisa entender que aquilo está sendo consagrado a Deus. Essa pessoa precisa ter temor. Temor não deve ser exigido só para quem deve entregar. Às vezes eu vejo muitas lideranças dizendo: você precisa ter temor a Deus, você precisa entregar o seu dízimo, a sua oferta, você precisa ter temor ao Senhor e praticar aquilo que a palavra ensina. Mas falta muitas vezes temor na vida daqueles que recebem aquilo que também está consagrado a Deus. Então você consegue entender como é que funciona? E aí existe um outro detalhe importante, que você não consagra só os seus 10%. Tudo aquilo que ficou nas suas mãos é consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor. Então, na realidade, quando você consagra os seus 10%, na realidade você está consagrando os seus 100%. Parte você está entregando daquilo que pertence ao Senhor, mas o restante também é consagrado.
Aquilo que ficou nas suas mãos também está consagrado. E cabe a você não fazer o que você pensa e o que você quer, ou o que as pessoas querem que você faça com o seu dinheiro. Como o que ficou nas suas mãos, os 90% também consagrado ao Senhor, você precisa buscar entendimento como é que você vai administrar aquilo que ficou nas suas mãos. E o Espírito Santo vai te ajudar. Por quê? Porque ao consagrar, você trouxe a presença de Deus. Mas isso não significa que não havia a presença de Deus na sua vida. Não havia uma inteligência ou uma sabedoria na sua mente com relação a isso. Mas isso será ampliado. Para cada caso, será dada uma direção, uma forma, uma maneira de você administrar aquilo que ficou nas suas mãos para que você seja bem-sucedido. Há poder na consagração. E é por isso que o diabo trabalha para que não venhamos, não nos consagrar ao Senhor e nem consagrar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos ao Senhor. Então, consagre a sua vida, consagre o seu ministério ao Senhor, diga que está sendo dedicado ao Senhor. Lógico que você tem que responder para alguém, lógico que você vai estar debaixo de uma autoridade espiritual, porque não existe isso, eu não estou aqui para fazer para os homens, eu estou aqui para fazer para Deus. Tudo que fazemos para Deus está ligado para as pessoas. Se a gente não fizer com amor para as pessoas, nós não estaremos fazendo para Deus. Como eu não consigo amar e não trabalhar em prol da vida de alguém, né? Para alguém que eu vejo, para alguém que eu conheço, para alguém que eu posso tocar com as minhas mãos, como é que eu digo que não estou fazendo para essa pessoa, estou fazendo para Deus, um Deus que para muitos é um Deus invisível. Ele é invisível, mas ele se manifesta. Então, tudo aquilo que eu faço para alguém, eu estou fazendo para Deus. Quando eu faço para as pessoas, eu estou fazendo para Deus. A palavra nos ensina sobre isso e Ele vai nos recompensando. Aprenda também a consagrar parte do dia, do seu dia. Consagração de parte do tempo do seu dia para o Senhor. Funciona mais ou menos assim, ó. Ao pé da letra, o cristão não dedica apenas um tempo para Deus, mas toda a sua vida e todo o seu tempo. Porém, de forma figurada, simbólica, também chamamos de consagração aquele período. 3 horas, sabe que você se consagra para jejuar, não assistir televisão, não mexer numa rede social. E aí você está se consagrando para Deus. Então, aprenda a separar parte do seu dia para jejuar. Aprenda a ter uma parte do seu dia, o momento do seu dia, seja ele qual for. Aí você decide para consagrar ao Senhor aquele período. Se você pode ir para a igreja, como algumas igrejas têm, né, um período da semana, ali meio período para uma consagração, seja no domingo, no sábado, ou mesmo numa semana, para quem pode, faça isso. Se você tem um ambiente que você pode sair da sua casa e ir para esse ambiente que é a igreja, nesse tempo você vai ler a palavra, você vai cantar juntamente com alguns irmãos, você vai se dedicar àquele tempo, você vai jejuar aquele tempo, faça isso, não abra mão, isso é importante. Existe uma aula já voltada para isso, por isso eu não vou me estender nesse ponto, mas é necessário que eu fale sobre isso. Porque assim também estamos nos consagrando, nos limpando, purificando a nossa mente. Entenda que os nossos olhos, eles funcionam como a câmera da alma. Eles vão captando tudo. Nós vamos ouvindo e vendo. E isso vai para a nossa mente. Seria muito bom que a gente só ouvisse e visse coisas boas. Então as sujeiras estão entrando. Uma das coisas que Jesus fala para uma das igrejas em Apocalipse é: compre de mim colírio. Precisa haver cura nos olhos. Precisa haver uma limpeza nos olhos. E isso nós fazemos através da consagração, de um tempo de purificação diante do Senhor. E isso é muito sério. Muitas igrejas não levam os seus membros
Muitos líderes, muitos pastores não levam os seus membros a se consagrarem, a se purificarem em Deus, mas isso é bíblico, continua sendo da vontade do Senhor, continua ainda no coração de Deus que o seu povo se separe cada vez mais. O próprio Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão limpos, purificados, lavados pela palavra que eu vos dei, por aquilo que eu vos ensinei. Um período de jejum também se enquadra como um período de consagração a Deus. Consagração de objetos. Algumas pessoas acham que não precisa mais. Mas vamos pensar aqui, em algumas religiões, por que será que em algumas religiões eles continuam praticando? Por que será que a Igreja de Jesus Cristo tem se afastado disso? Tem falado que isso é desnecessário, que não precisa? Por que será que em alguns movimentos religiosos, lá a entidade pede para que haja uma consagração? Porque antes de qualquer terreiro, seja da Umbanda, Quimbanda, antes de começar ali a praticarem os seus trabalhos de cultos, as entidades que ali serão invocadas, por que eles consagram até os dias de hoje aquele lugar para as entidades? Por que as pessoas são consagradas a entidades? Por que será que essas pessoas que têm uma vida dedicada, elas consagram as suas casas, os seus carros, as suas empresas, para as entidades que elas servem? Por que será que nós abrimos mão disso? Por que um reino específico continua praticando isso no século que nós estamos vivendo, nos dias atuais? E por que outros? E por que o povo de Deus tem se afastado e diz que não existe mais sobre consagração? O fato é que a Igreja de Jesus Cristo tem se afastado cada dia mais daquilo que é o Evangelho, daquilo que é a palavra de Deus na sua totalidade. E esquecemos o poder que há na consagração. Em Êxodo, capítulo 40, versículo 11, já lemos no início, mas ele diz o seguinte: depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo. Hoje nós representamos esse altar. Nós somos o altar de Deus, que o fogo desce. Eu não estou falando agora do movimento, mas eu estou falando do fogo que nos purifica, o fogo que nos impulsiona, o fogo do Espírito que nos leva a viver e a cumprir aquilo que temos. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Já foi lido aqui sobre isso. E por que será que nós resistimos a isso? Porque ainda continuamos a não querer praticar aquilo que a palavra nos ensina, porque falamos: não, isso aí é radicalidade, isso aí é religiosidade, não existe mais no Novo Testamento, na graça, em Cristo tudo isso foi abolido. Não! Jesus, ele veio para cumprir a lei, não para invalidar, porque a lei pertence ao Pai. Ele sabia disso. Eu e o Pai, nós somos um. Eu faço o que vejo o Pai fazendo. Eu pratico. Quando ele perdoou a mulher pega em adultério, o que ele disse para ela? Para ela: vá e não peques mais, quer dizer, se separe, não pratique mais isso, tenha uma vida de separação, tenha uma vida de consagração. Quando ele olhou para aquele homem que estava há 38 anos num tanque ali, esperando a água se movimentar por um anjo, e quando ele curou aquele homem, ele disse: vá e não peques mais,
Tome cuidado para que algo maior não sobrevenha sobre a sua vida. Ele disse assim, agora é uma vida de separação, agora é uma vida de consagração. Por que será que ele falou isso para esse homem? Para que ele tomasse cuidado. Jesus não invalidou a consagração. Saulo e Barnabé foram consagrados a Deus e todos os outros, Timóteo foi consagrado a Deus. Precisou ser até circuncidado num tempo em que a graça dizia que não precisava mais, mas o fato de Paulo ter entendido para quem estava enviando a Timóteo, para que ele não tivesse nenhum problema, Paulo também fez uma circuncisão, separando Timóteo para o ministério. Não precisava mais fazer uma circuncisão, mas por causa dos judeus, com quem Timóteo iria conversar, levar a palavra, ensinar, eles só aceitariam se Timóteo fosse circuncidado, separado, consagrado. Paulo pratica isso, Paulo faz isso. Porque nós, como igreja, não podemos consagrar os nossos utensílios, tudo que nós temos ao Senhor. Por que não pegar o óleo da unção quando compramos um carro e consagramos ao Senhor a serviço do reino de Deus? Não é só para que não haja batida, não é só para que não haja roubo. A unção, em primeiro lugar, não significa que nada disso possa acontecer. Está dizendo que aquele veículo, que aquela casa que alguém vai morar ou já está morando, pertence a alguém, alguém será entronizado ali naquele lugar. Se houve no passado, pelos antigos donos, uma consagração a uma entidade, sei lá qual seja a consagração que aconteça ali, agora está sendo removido aquilo que foi feito e sendo entronizado o Senhor, separado daquela casa. Eu aconselho a você a continuar fazendo isso. Não ouça alguns líderes, não ouça alguns pastores, não ouça alguns irmãos que dizem que não precisa disso. Pratique, consagre a sua casa, mas entenda que a partir dali, a partir do momento que consagrou, que separou essa casa para o Senhor, esse veículo pertence ao Senhor. Então tudo que você for fazer, você precisa consagrar, você precisa procurar, buscar a quem você consagrou, para que você então decida sobre tudo que você precisa fazer, porque agora Jesus passa a ter prioridade na sua casa. Você simplesmente não pega e faz da forma que você quer. Então, se você decide em vender esse carro, o Senhor me dá, esse carro é teu, pertence ao Senhor, ele não é meu, então eu não posso agir conforme as outras pessoas estão agindo, no impulso, ou na ganância de, eu vou ter um carro melhor, então eu vou vender esse aqui, aí eu troco, e aí eu dou de entrada, aí faço um mau negócio. Não é assim. Então, porque pertence ao Senhor o seu carro, porque foi consagrado a Ele, Ele vai dar a direção. Ele diz, faça assim. Porque eu vou preparar, porque você consagrou a mim é meu, então eu vou dar as direções, eu vou dar as direções para a sua casa, eu vou dar as direções de como você precisa administrar, né? Então pertence ao Senhor, você não vai perder, você só vai ganhar consagrando ao Senhor. Continue ungindo, consagrando, porta, janela, consagre tudo, consagre os seus filhos. Ore mesmo, irmã, volte a praticar isso. Eu te incentivo e te impulsiono. Mas nós estamos vivendo na época da graça, não precisa mais isso. Continue. A graça continua nos autorizando a se consagrar, a ungir ao Senhor. Isso é fé, isso é prática. Chame a existência do poder de Deus através da consagração.